Bom dia. Então, vamos para mais uma aula de literatura. Nós vamos fazer um resumo no caderno sobre as características e principais autores do estilo que nós estudamos hoje. Os estilos que nós estudamos esse bimestre. Hoje não, esse bimestre. O quinhentismo, ou literatura informativa, seiscentismo ou barroco, setecentismo, arcadismo ou neoclassicismo. Então, nós vamos fazer um apanhado desses três estilos de época, mostrando o marco inicial, a obra que iniciou o estilo de época, mostrando as características de cada estilo e os principais autores. Vamos anotar aí, Cauê, nós vamos usar o caderno. Vamos anotar aí. Posso ditar, Cauê? Pode. Vamos. Vamos lá, gente, então. Quinhentismo. Agora eu não vou aceitar mais ninguém, não, hein? Bora, Arthur, vou usar o caderno, tá? Entrou muito tarde. Quinhentismo ou literatura informativa. Bom Bom dia. dia, vou usar o caderno. Eu só por aula na o celular é meio complicado. Vamos lá, Arthur. Caderno. Quinhentismo ou literatura informativa. Isso já tá falando aqui pra mim. Eu tô sem entender nada. Vai ter que aguardar a gravação, Arthur, então. Vamos lá. Vamos fazer o resumo no caderno. Quinhentismo ou literatura informativa. Ou literatura de informação, a mesma coisa. Na outra linha, coloquem aí. Século XVI, século XVI, tracinho 1500. Tracinho 1500. Na outra linha, marco inicial. Arthur travou. Século XVI, depois é o quê? Na frente, 1500. Aí na outra linha, marco inicial. Marco inicial. Coloquem na frente a carta de Pero Vaz de Caminha. Pode repetir, por favor, professor? Posso. Marco inicial. Tá ouvindo, Raquel? Ouviu? Desculpa, professor. Ouviu? Marco inicial. Sim, eu anotei Na isso. frente, o nome da obra, A Carta de Pero Vaz de Caminha. Na outra linha, características. Vamos fazer itens, tá? Um abaixo do outro. Coloca bolinha, tracinho. Primeira bolinha aí, primeira característica. Textos informativos. Textos informativos.
Segunda bolinha. Crônicas de viagens. Terceira bolinha. Literatura de catequese. Literatura é De catequese. Outra bolinha. Descritivismo. Descritivismo. Outra bolinha. Surgimento dos primeiros. Surgimento dos primeiros autos, vírgula. AU, tá? Primeiros autos. Os primeiros autos, vírgula. Poemas e canções, vírgula. Poemas e canções, vírgula. Alguns com temas religiosos. Agora, outro itemzinho, autores. Quais eram os autores dessa época? Os principais. Autores, vamos lá. Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Outro. Padre José de Anchieta. Outro. Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães, Gândavo. Gândavo. G-A. Gândavo. Outro autor. Pero Lopes de Souza. Pero Lopes de Souza. Souza com S. Outra.
Pedro Lopes de Souza. Gabriel Soares. Gabriel Soares. Outro. Padre Manuel com Padre Manuel da Nóbrega. Outro. Fernão Cardim. Fernão Cardim. E o último autor aí, Frei Vicente do Salvador. Frei Vicente do Salvador. Qual? Frei Vicente do Salvador. Grey? Frei, F-R-E-I. Frei. Bom, aí a gente faz o resumo, né? Essa parte aí fica como resumo do quinhentismo, da literatura informativa. Daqui a pouco eu vou ditar, vocês vão pular uma linha e fazer o resumo do barroco. Então, o quinhentismo, literatura informativa, nós tivemos como marco inicial, como início da literatura no Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Na carta, eles escreviam, né, aos portugueses, ao rei de Portugal, falando da nossa terra encontrada, das riquezas, do nosso ouro, do pau-brasil, dos índios que aqui encontraram, das roupas que os índios vestiam, da natureza exuberante que aqui existia. Então, eles estavam mostrando como era a nossa terra. E aí os textos eram informativos, com a intenção apenas de informar. O objetivo do Frei, né? Era o quê? Dos jesuítas? Era catequizar os índios, estar propagando a religião. Aí vão surgindo os primeiros autos, as primeiras canções, todos ligados com temas religiosos, que o objetivo era catequizar. E agora nós vamos pular uma linha, nós estamos no caderno, Yasmin, a gente está fazendo um resumo no caderno. Deixa uma parte, nós vamos fazer agora do barroco. Anotem aí, barroco ou seiscentismo. Barroco ou seiscentismo. Barroco ou seiscentismo. Barroco ou Seiscentismo. Uma palavra só. Seiscentismo. Século XVII, tracinho 1601. Século XVII, tracinho 1601. Marco inicial. Qual é a obra que marcou o início do barroco aí no Brasil? Marco inicial. Prosopopeia, com S.
Prosopopeia de Bento Teixeira. Prosopopeia de Bento Teixeira. De tempo? Bento, Bento. Bento Teixeira. Características. Vamos às características. Características. Modelos literários. Agora vamos enumerar várias características. Primeira bolinha. Modelos literários. Luso-espanhóis. Luso-espanhóis. Luso, professora. Luso, L-U-S-O. Tracinho espanhol. Escreve na frente? Isso. Modelos literários luso-espanhóis. Outra característica, outra bolinha. Oposição entre Deus e o homem. Oposição entre Deus e o homem. Aí vocês podem colocar aí do lado teocentrismo versus um xizinho, antropocentrismo. Oposição entre Deus e o homem. Pode colocar na frente. Teocentrismo, um tracinho, bota teocentrismo versus um xizinho, antropocentrismo. Porque o teocentrismo, Deus era o centro do universo. E o antropocentrismo, o homem era o centro do universo. A outra, dualismo. Outra bolinha, dualismo. Dualismo. Outra bolinha, textos rebuscados. Textos rebuscados. Outra bolinha, textos rebuscados. Outra bolinha, exagero. Exagero. Outra bolinha, emoção. Emoção desequilibrada, tá? Emoção desequilibrada. Outra bolinha, antíteses. Outra bolinha, antíteses.
Outra bolinha. Paradoxos. Paradoxos. D-O-X-O-S. Paradoxos. Outra bolinha. Simbologia. Simbologia. Outra bolinha. Sensorialismo. Sensorialismo. Uma palavra só. Sensorialismo. Outra bolinha. Efemeridade. Outra bolinha. Efemeridade. Daqui a pouco eu comento sobre essas características. Efemeridade. Outra bolinha. Efemeridade ou efemeridade? Tá? Efemeridade. Outra bolinha. Religiosidade. Outra bolinha. Cultismo. 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 Na frente de cultismo, escrevam culto da forma. Culto da forma. A última bolinha de características. Conceptismo, o P é mudo, tá? Conceptismo. Na frente de conceptismo, coloquem para cima e escrevam jogo de ideias. Conceptismo, jogo de ideias. Pula uma linha aí, autores. Vamos para os autores. São dois autores principais. Autores. Quais são os principais autores aí do barroco, do seiscentismo? Vamos lá. Padre Antônio Vieira. Vamos ver os autores. Padre Antônio. Autores. Padre Antônio Vieira. E o outro autor, Gregório de Matos. Gregório de Matos. Aí a gente conclui o resumo do barroco. Então, eu vou comentar um pouquinho desse barroco. Vamos relembrar. O barroco surgiu de uma pedra de formato irregular. Por quê? Porque ele é todo irregular. Ele oscila, ele é cheio de paradoxos, de antíteses. Podem perceber aí que ele vive em oposição, né? Ora, ele está voltado para o teocentrismo, Deus como centro do universo. Ora, está voltado para o antropocentrismo, o homem como centro do universo. E aí, a linguagem, os textos do barroco são mais complicados, mais difíceis para a gente entender. Uma linguagem rebuscada, que muitas das vezes a gente precisa de um vocabulário para entender o texto. Ele trabalha com emoção desequilibrada, com efemeridade, com a passagem do tempo de forma rápida. Trabalha com a forma, então por isso ele tem o cultismo, e joga com as ideias que nós chamamos de conceptismo. E os principais autores, Padre Antônio Vieira,
E o Gregório de Matos. Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno. Vamos, então, para o nosso terceiro estilo de época. Esses três estilos de época, gente, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, pertencem à era colonial. Lembra lá na escola que eu fiz a linha do tempo lá para vocês no quadro? Primeira aula de literatura, foi a linha do tempo. Então, vamos agora para o último do bimestre. Arcadismo, o último estilo de época do bimestre. Arcadismo, vírgula. Setecentismo, arcadismo ou setecentismo, ou ele pode ser chamado de três nomes: arcadismo, setecentismo ou neoclassicismo. Arcadismo, setecentismo ou neoclassicismo. Vamos nós. Arcadismo, setecentismo ou neoclassicismo, né? Século XVIII. Século XVIII, 1768. Século XVIII, 1768. Mil setecentos e setenta e oito. 68. Ah. 1768. Marco inicial. Vamos lá. Qual foi a obra que marcou o início do arcadismo no Brasil? Marco inicial. Com S, hein? Prosopopeia. O nome da obra é Prosopopeia. Não, gente, peraí. Eu estou falando do barroco, não, desculpe. Nós estamos no arcadismo. Marco inicial, desculpe, apaguei. Borrei vocês aí. O marco inicial do arcadismo é obras poéticas. Apaguem aí, por favor. Eu falei do barroco. Obras poéticas, desculpa. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Olha lá no barroco. No barroco eu coloquei prosopopeia, não foi? Bento Teixeira? O marco inicial? Foi. É jóia. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Depois do marco inicial, vamos começar falando das características. Então, tem várias características. Vamos lá. Primeira bolinha. Sinais de brasilidade nos textos. Sinais de brasilidade nos textos. Sinais de brasilidade nos textos. Brasilidade ou fragilidade? Brasilidade. Tá. Sinais de brasilidade nos textos. Outra bolinha. Retomada dos valores clássicos. Retomada dos valores
clássicos. Retomada dos valores clássicos. Outra bolinha. Fuga da cidade e da sociedade. Fuga da cidade e da sociedade. Fuga da cidade e da... E, gente, já viram o nosso queridíssimo governador? Fuga da cidade, da sociedade. Na frente, vamos escrever um termo em latim aí. Fugere, F-U-G-E-R-E. Fugere na frente. Na frente aí de fuga da cidade. É um termo em latim. Fugere. F-U. G-E-R-E. Fugere. Urbem. Separado agora. Urbem. U-R-B-E-M. U-R-B-E-M. É um termo em latim que significa... um termo em latim que significa fuga da cidade, tá? Por isso a gente colocou aí na frente. Fugerem, urbem. Fugere, urbem. Aí outra bolinha, que significa fuga da cidade, né? Outra bolinha. Bucolismo. 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 Outra bolinha. Lugar ameno e simples para se viver. Lugar ameno e simples para se viver. Lugar ameno e simples para se viver. Na frente, vamos colocar um termo em latim. Vou ditando para vocês. Por que a gente coloca os termos em latim, gente? Porque para a gente entender e saber que, de repente, em questões, em situações, em conversa, né, aparecem esses termos. Ai, nunca ouvi falar, não sei o que é. Sabem sim. Então, já sabe que fugere urbe é fuga da cidade, né? Fuga da cidade para o campo. E agora aí, lugar a menos e simples para se viver. Coloca um tracinho na frente. Locus, L-O-C-U-S, locus. Outra palavra aí na frente. Amoenos, A-M-O-E-N-U-S. Locus amoenos. Que é o local ameno. Local simples, ok? Outra, vamos lá que não vai dar tempo para a gente terminar o resuminho de arcadismo. Outra bolinha. Uso de pseudônimos, pseudônimos, uma palavra só. Uso de pseudônimos de pastores gregos. Uso de pseudônimos de pastores gregos. Uso de pseudônimos uso de pseudônimos de pastores gregos. Outra bolinha.
Superficialidade dos sentimentos. Superficialidade dos sentimentos. Superficialidade dos sentimentos. Outra bolinha. Poetas pastores. Como se fosse uma palavra composta. Poeta, tracinho, pastores. Poetas pastores buscam equilíbrio. Poetas pastores buscam equilíbrio. Outra bolinha. Afastamento do exagero. Outra bolinha. Afastamento do exagero. Na frente, vamos colocar um termo em latim. Afastamento do exagero. Afastamento do exagero. Na frente. Inutilia, como eu estou falando mesmo, o termo em latim. Inutilia. Inutilia. O li é L-I. L-I-A. Inutilia. Separado agora. Truncate. O T é mudo. Truncate. Cate, como se fosse gato em inglês. Truncate. Inutilia. Truncate. Truncate. T-R-U. Pode soletrar? Posso? T-R-U-N-C-A-T. T-R-U-N-C-A-T. O que significa isso aí? Inutilia truncate, cortar as inutilidades, cortar os exageros do barroco, ok? Outra bolinha. Simplicidade temática e de forma. Simplicidade temática e de forma. Simplicidade temática e de forma. Pessoal, vamos ter que parar aqui. Na próxima aula a gente continua. Eu olhei o horário errado, achei que a gente fosse até 8h25, é até as 8, né? Né, pessoal? Né, Lara? Raquel? Sim. E eu tô aqui tranquilo, porque vai dar tempo. Então, na próxima, vocês me lembram aí que ficaram faltando algumas características e comentar, falar sobre os autores, ok? Ok. Fiquem com Deus. Até a próxima. Agora, né? Aumenta aqui, ó.